Fala galera, beleza? Olha eu aqui, Marcos Rosa. Vamos fazer aqui uma live hoje muito interessante, uma live falando um pouquinho aí sobre o treinamento gratuito, né? Que eu entreguei para vocês. Treinamento falando sobre compressores de ar, instalações, inspeções de compressores de ar. Eu falei nesse treinamento na primeira aula algumas coisas interessantes, como por exemplo a diferença entre os compressores, né? Eu vi aí a diferença entre os compressores parafuso, os compressores pistão, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas antes, né, eu estou esperando aqui dois convidados, tá? Dois convidados meus aí para falar um pouquinho sobre, né, o mercado da NR13. Eu costumo dizer, né, que é importante que a gente fale sobre, que nós, né, falemos sobre aí a questão de como é o mercado, de como esse mercado ele realmente é vantajoso e de como o mercado da NR13 pode realmente, cara, tirar o nosso sustento aí, né, de forma bem tranquila. E eu tenho aqui dois convidados, que é o Caio e o Kelvin, né? Deixa eu ver se eles já chegaram aqui. Eu vou colocar os dois aqui dentro da minha live, né? Que é o Caio. Deixa eu ver se o Caio já chegou. Não, ainda não. Deixa eu ver aqui. Caio. E o Kelvin. Ah, o Kelvin já chegou. Vou chamar o Kelvin aqui. E o Caio também. Teria como disponibilizar o ASME. Aí, ó, o pessoal já está chegando aqui, ó. Kelvin, tá aí? Opa! Show de bola. Tá me ouvindo bem? Tô. Show de bola. Cadê o Caio? Mandou mensagem pra mim aqui agora, deve estar aparecendo aí também. Ah, é? Vamos ver aqui se eu acho ele. O Instagram dele, você lembra como que é? Caio Souto, se eu não me engano. Caio Souto. Vamos ver se eu acho ele aqui. Achei aqui, já convidei ele aqui. Daqui a pouquinho ele tá aí também. O Caio é seu irmão, né, Kelvin? Meu irmão. É, irmão e sócio? Ele é sócio também, né? Irmão e sócio. Eita, aí sim, hein? É Vamos aí bom, na né? batalha. Tá certo, tá certo. Mas beleza, vamos esperar. Acho que ele deve estar chegando por aí. Tá. Eu mandei mensagem pra ele aqui, já deve estar entrando. Ah, legal, show de bola. Hoje é um dia bacana para fazer live, porque nós tivemos aí, né, o Caio chegou aqui, ó. Vamos ver aqui. Tudo certo? Animado para aparecer aí na câmera ou não? Vamos lá, né? Ver o que acontece aí. Tá certo. Não, aqui não tem segredo não. Deixa eu aumentar meu volume aqui para Deixa ficar eu melhor ver. para mim. Não, aqui não tem segredo não. Vamos lá então, né? Vamos para a live. Queria agradecer aí a presença de todos, né? O pessoal que está chegando agora aí também para acompanhar aqui o nosso bate-papo, né? Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais essa live, onde aqui o assunto é mercado da NR13. A gente fala um pouco sobre como funciona o dia a dia do profissional habilitado, né? Dá algumas dicas também de como entrar no mercado da NR13. Né, nós vamos falar um pouquinho também sobre como é o curso de alta performance NR13. Estamos aqui com dois alunos do curso de alta performance. E o tema de hoje da live é esse, né? Atuar no mercado da NR13. Será que é necessário preparação? Será que é necessário uma especialização para atuar no mercado da NR13? Né? Esses dias eu estava conversando com um engenheiro aqui no direct do Instagram, né? Aí ele falou assim: Marcos, qual que é o curso que eu preciso para ser um profissional habilitado? Aí eu falei assim, cara, qual que é a sua formação? Ele falou, engenheiro mecânico. Eu falei, parabéns, você já é um profissional habilitado, né? Parabéns, você não precisa fazer curso nenhum, já é um profissional habilitado. Agora precisa entender se você tem, né, condições de se responsabilizar por um equipamento de alto risco. Então essa é a pergunta, né, que vai surgir. Você tem condições de se responsabilizar por um equipamento de alto risco? Você se sente confortável? Essa é a pergunta que eu fiz para ele. Aí ele falou, cara, não me sinto confortável. Eu falei, então tá, agora eu vou te dar uma dica então. Faça um treinamento, uma especialização, que isso vai te ajudar a se sentir confortável
dentro do mercado da NR13. E, cara, assim, é louco o negócio, porque às vezes você começa a trabalhar, né? Inclusive o treinamento que eu dei gratuito essa semana, a primeira aula foi hoje, né? A segunda aula vai ser amanhã, até vou falar um pouquinho sobre isso ainda. Mas o treinamento ele é o básico, né? É para inspeção de compressores de ar, que é o que a maioria dos profissionais habilitados já conhece. Talvez esse treinamento vai ajudar um pouco mais, mas quem quer ingressar no mercado de trabalho vai entender como funciona através dessas 3 aulas. E hoje essa live aqui vai ajudar também o pessoal a entender um pouco mais, né, de como eles precisam, o que eles precisam fazer para atuar nesse mercado. Bem, eu estou aqui com esses 2 caras fantásticos aqui, né, que é o Kelvin e o Caio. Parece dupla sertaneja, mas não é, né, é dupla de engenheiro. O Kelvin e o Caio, eles atuam já no mercado da NR13. Nós vamos contar um pouquinho da história dos 2 aqui. Os 2 são alunos do curso de alta performance em NR13 também e participam da nossa mentoria, né, do método AP, que é a mentoria Trilha do Sucesso, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Trilha do Sucesso também. Mas antes eu queria, Caio e Kelvin, que vocês se apresentassem, né? Fale um pouquinho aí de onde vocês são, para o pessoal conhecer vocês, né? Qual que é o nome da sua empresa? Fala um pouquinho aí para a gente entender melhor. E o pessoal aqui, ó, nós estamos com 85 pessoas já na live, ó. Fala aí. Bastante gente. Vou começar aqui, né? Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão aí presentes na live. Marco Rosa. Meu nome é Caio. Já foi apresentado aí pelo Marcos, Caio Lacerda. Sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho. Kelvin aí é engenheiro mecânico, né? Meu sócio, meu irmão também. Né? A gente somos de Viso Alegre, uma pequena cidade aí no interior de Minas Gerais, aí no norte, quase fronteira com a Bahia, né? Eu sou da Bahia. O nome da nossa empresa é KLS Engenharia, o KLS Soluções de Engenharia. E a gente iniciou com o objetivo aí de atender as demandas da região aqui. Então a gente viu essa possibilidade de entrar nesse mercado e hoje estamos aqui, né? Tá ficando ruim a internet aqui. Tá dando para ouvir aí? Pede para elas fechar lá. Ok. Deu uma cortadinha aqui, mas já voltou já. Pode continuar, Caio. Certo. Então, como eu havia dito, né, nossa empresa aqui do norte de Minas, trabalhamos aí com foco na NR13, e temos aí como mentor aí o Marco Rosa, o pessoal do grupo da Alta Performance, e eu creio que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso aí hoje. Né? Opa, vamos falar sim. Quer falar um pouquinho, Kelvin? O Kelvin é mais retraído, o Kelvin é mais tímido. Caio que é o palavra da empresa. Mas fala um pouquinho aí. Me apresentou, né? Eu sou Kelvin Lacerda, sou de Viso Alegre. A gente abriu a nossa empresa aí em 2021, né? Com o objetivo de atender às demandas, como o Caio disse, aí, de engenharia da região. Esse local aqui, um local cidade pequena, a gente nunca imaginou, né, Caio, que um local como esse teria demandas, uma região como essa teria demandas nessa área, e estamos nos surpreendendo, né? Verdade. Que bom, que bom, que bom. Cara, eu acho interessante isso, né? Tem muita gente que fica com medo disso, né? Fala assim, mas eu moro numa cidade pequena, eu moro no interior, isso aí não vai funcionar para mim. Tem que morar em capital. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, a ideia de trabalhar com a NR13, claro, né? A princípio tem que ser mesmo localmente, né? Eu acho que é bem viável isso, né? Só que, cara, tem que expandir, né? Quem trabalha com a NR13, quem tem essa especialização, a ideia é nível Brasil, né? Nível Brasil. E dá para ser. Eu hoje atendo no Brasil todo e eu sou uma empresa pequena também, igual a de vocês aí, né? Hoje eu não tenho diferença nenhuma de nenhum dos meus alunos, né? Porque eu estou sozinho também.
Mas assim, eu tenho feito muitas lives como essa, né? Eu já fiz muitas lives como essa com alunos meus, alunos do curso de alta performance, e isso ajuda muitos profissionais a entender, os outros profissionais de fora, né, que ainda não fizeram um treinamento, a entender um pouquinho melhor sobre como é o mercado, né? Vocês, na apresentação, vocês já falaram um pouquinho, né? Já falou, olha, o mercado, apesar de ser uma cidade pequena, a gente se surpreendeu. Quer dizer, tá vendo como que é? Então, o mercado da NR3 é isso, surpreende mesmo, né? A gente acaba se surpreendendo com a quantidade de informações e, assim, hoje mesmo, hoje eu fui fazer uma visita num hospital para fazer calibração de manômetro. Eles têm lá, eles estão abrindo uma linha nova, né, de desenvolvimento de análises lá, e eles tinham lá 40 manômetros para fazer a calibração. Eu cheguei lá e cara, você tem que ser observador. Eu cheguei lá no hospital e eu vi uma caldeira, né, da Miura, inclusive, fechadinha lá, parada. Eu falei assim, cara, quando você vai fazer a montagem da caldeira? Ah, daqui 2 meses. Eu falei, você sabia que precisa fazer inspeção inicial? Ô, rapaz, não sabia. Tá vendo como que é? Já vou vender a inspeção da caldeira. Quer dizer, uma coisa sempre vai levar a outra. E com vocês eu acredito que é assim também. Você está lá dentro do seu cliente, cara, aparece uma coisa vai puxando a outra. E isso faz com que um contrato, talvez, de 10 mil vire um contrato de 50, né? E é ótimo, né? Porque a NR13 realmente proporciona isso. E claro que não só a NR13, mas como vocês mesmos falaram, né? Não, em 2021 nós abrimos uma empresa para fazer, né? Para atender as demandas de engenharia. Cara, que seja treinamento, que seja NR12, que seja qualquer tipo de demanda, uma linha de vida, fazer um plano de ringue, qualquer coisa dentro da engenharia dá para vocês atuarem. Agora é o seguinte, é interessante isso. A NR13 é o melhor dos nichos. Vocês vão perceber isso, assim, de longe que a NR13 é o melhor dos nichos. Apesar do nosso tema principal aqui, então, ser, né, o mercado da NR13, é importante que a gente ajude os profissionais a entenderem também quanto vale, né, você se especializar e quanto vale você treinar antes de ir para o mercado de trabalho. Mas eu preparei aqui algumas perguntas, né? Vamos aqui entender um pouquinho melhor. Eu queria falar primeiro com o Kelvin aí, e depois, se o Caio quiser também contribuir, viu, Caio? Você pode ficar à vontade. Como que você me conheceu? Acho que o Kelvin veio primeiro, né? Ele começou a me seguir primeiro, então eu vou perguntar para ele, como que foi, Kelvin? Você me achou onde, na verdade? Onde você achou o Marcos Rosa? Então, em 2021, foi quando a gente abriu a empresa, né? A gente começou a estudar muito sobre a área, sobre o tema. E no YouTube, você tem um canal no YouTube, né? O NR13. NR13 Descomplicado, é isso mesmo. Tem muito material lá, muito mesmo, gratuito, para quem quiser aprender aí. E esse material serviu de base para a gente iniciar, entendeu? No começo, a gente não conseguiu fechar o curso, condições financeiras. A gente teve que comprar equipamentos, né, para a gente estar iniciando. E, como eu disse, no próprio curso, no próprio YouTube, lá nas aulas, serviu de base para a gente iniciar. Aí teve também, você tinha um canal no Telegram, se eu não me engano, você lembra? Tem ainda lá. Bacana demais, eu tirei muita dúvida lá quando eu iniciei. Legal, legal, bacana. Na verdade, assim, você citou 2 redes sociais aí, que é o YouTube, né? E o Telegram, que é uma espécie de WhatsApp um pouquinho melhorado, né? Mas, cara, olha que louco. Hoje, os conteúdos gratuitos estão em praticamente todas as redes sociais, né? E isso que você falou é verdade mesmo, já aconteceu com outros alunos. O pessoal falou assim, Marcos, eu comecei a fazer só as aulas gratuitas lá do YouTube, né? Aí o cara falou assim, eu com as aulas do YouTube, eu ganhei dinheiro para comprar o curso pago. Sim. E deve ter sido mais ou menos assim, né? Porque aí você foi fazendo o serviço, falou, agora eu já tenho grana para comprar o curso pago. Você vê como que é? Não tem desculpa, né? Quem quer faz, meu irmão. Não tem jeito. Quem quer faz, né? Vai lá e dá um jeito. Então você me segue desde 2021. E você entrou na turma de janeiro agora, né? Foi de janeiro a turma. Foi dezembro, Janeiro.
para janeiro, que eu É, estava foi isso. negociando. É, tá. E antes de empreender com a NR13, Kelvin, o que que você fazia? E o Caio também, qual que era a função de vocês antes de entrar nessa Então, área? eu em 2018, se eu não me engano, eu morava em Divinópolis, eu me formei lá, aí eu tive a oportunidade aqui, meus pais são professores, aí meu pai me falou, ó, tem uma vaga de professor aqui, se você quiser vir. Aí eu acabei deixando lá, vim para cá, trabalhei como professor, trabalhei até pouco tempo, até o ano passado, em outubro eu ainda estava trabalhando de professor de matemática. Ah, Aí a bacana. demanda começou a aumentar, eu tive que largar. A demanda dentro da NR13, aí as coisas. Ah, entendi. Eu, no começo eu consegui conciliar bastante com empresa e a escola, só que depois não deu para conciliar mais não, tive que largar. Entendi. E o Caio? Sim, foi um pouco semelhante, né? A situação nossa, só que no meu caso eu vim primeiro do que ele, né? Para essa cidade aqui. Comecei também trabalhando na escola, fui professor de química, fui também professor de física, de matemática e trabalhei na indústria química aqui também da região, só que eu saí, né? Não foi como a gente esperava, mas não, uma empresa boa, bacana. Só que aí eu queria buscar um pouco especializar na minha área, né? Na minha área, e comecei a fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho, né? Pós-graduação. Só que foi no período da pandemia, né? Durante aquela pandemia que deu aquele problema aí no país. Então a gente voltou para a nossa cidade aqui e durante um período curto a gente empreendeu aqui também em outro setor, né? O setor a gente tinha uma lanchonete, né? Uma lanchonete família, e a gente viu que a gente começou a trabalhar bem em equipe, então dava para investir. E já estava nos nossos planos também trabalhar com a engenharia, Uhum. que é a nossa área. Já era do nosso interesse. E até por conhecer um pouco sobre normas, né, as normas regulamentadoras, eu já tinha um conhecimento da NR3, não sabia trabalhar, né? E o Kelvin, como engenheiro mecânico, a gente falou, vamos planejar, né? Começar a fazer isso aí, né? Fazer acontecer. Mas no início a gente não tinha tanta expectativa como a gente observa que é hoje, né? A Uhum. região. E aí foi acontecendo, a gente foi pegando um serviço, pegando outro. E aí hoje, graças a Deus, vira e mexe, chega um e-mail aí. Ah, que Chega um bom. e-mail pedindo cotação, né? Tá Mas é isso, graças a certo. Deus. É certo, é certo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aí do mercado, Sim, como que sim. vocês estão no mercado, mas assim, então, basicamente vocês não atuavam no mercado e Não, começaram a atuar no mercado, né? E hoje já estão bem aí. Então, resumindo, é isso, isso. né? E eu vou, antes da gente continuar aqui, eu vou dar um recado pro pessoal que está ouvindo a gente. Pessoal, é o seguinte, aqui embaixo tem um card de pergunta, um balãozinho com um ponto de interrogação, tá? Eu tô vendo que o pessoal está colocando perguntas aqui na no não onde escreve aqui, né, nos comentários. Eu acho bacana o pessoal colocar aqui. Eu até quero que coloquem de onde são, né, para a gente ver o que estão achando das aulas gratuitas. Mas se tiver alguma pergunta sobre as aulas, qualquer pergunta que tiver sobre a NR3, coloca no card de pergunta, porque aí depois no final da live a gente vai responder essas perguntas, tá? Falei para o Marcelo que eu ia fazer isso para ajudar o pessoal aí a entender melhor aí o treinamento gratuito. Mas beleza, ó, ficou claro então, ficou claro que agora tá tudo bem, né? Vocês já estão voando baixo aí. Mas por que que o Kelvin, vamos falar do Kelvin, né? O Caio também pode comentar, mas por que que vocês decidiram fazer o curso de alta performance? Qual que foi Então, a Marcos, ideia assim? Já que vocês é, estavam usando o gratuito, né? Estavam usando o gratuito, estava dando em- certo. Qual que foi o intuito? quando a gente iniciou, né, a gente até fez, a gente até teve outros mentores, não foi, Caio? Na Sim, área, a gente aprendeu muito com eles, com certeza. Só que a gente não tinha confiança. A gente não tinha total confiança no que a gente estava fazendo. Aí a gente tinha medo de pegar empresas maiores, por exemplo. A gente tinha aquele receio
E aí, eu falei com o Caio nós temos que fechar com o Marcos Rosa, porque ele passa essa confiança para a gente, né? E após fechar o curso em dezembro, a gente tem percebido, acho que você fala muito lá de prospecção, não é isso? A gente tem percebido que a gente está tendo um retorno melhor das empresas agora, entendeu? A gente gera confiança no que a gente fala. O grupo suporte técnico lá mesmo, que é muito, É o muito Mastermind. forte, né? Só temos cara da área, qualquer dúvida que você manda, os caras respondem na hora, porque tem dúvidas, né? Você está em campo, Entendi. surge uma dúvida lá do nada, vários equipamentos diferentes. Os caras estão lá para ajudar. Cara, é louco isso, né? Fala aí, Caio. Só complementando o que o Kevin disse aí, quando a gente viu que a prática era um pouquinho diferente da teoria. Lógico, a gente se baseia na teoria, né? A gente estuda, lê a norma, se atualiza, busca fazer cursos, mas a gente se depara com algumas situações na prática que demanda de uma experiência, né? Alguém que já viveu aquilo, já passou por alguma situação. E nós achamos muito interessante seus vídeos, vimos que você dominava o conteúdo, tinha conhecimento e vários anos de experiência. E a gente falou, cara, a gente vai precisar disso, né? A gente, às vezes, no momento que a gente recebe um e-mail aqui de um cliente com uma dúvida, a gente responde aqui, né? A gente tem a nosso acesso à norma, tudo. Só que, às vezes, no campo, né? Às vezes aconteceu já de ter uma pergunta que fugiu um pouco da nossa, não do conhecimento, mas que gerou uma dúvida, né? E você precisa passar uma confiança para o seu cliente, né? Para sua empresa, para a empresa que você está prestando serviço. Até porque se trata de equipamentos de alto risco, né? A gente tem que considerar isso. Então, nós optamos, né, por participar do curso da mentoria de alta performance justamente por isso. Para ter uma bagagem, para ter uma referência. E isso aconteceu, né? A gente ficamos muito felizes, até dar um feedback aqui sobre o curso. É muito bom para quem está começando, principalmente, né? E para quem também já trabalha, como que eu falo aí do grupo, tem o pessoal aí que também tem uma bagagem muito grande, muita pessoal aí que te ajuda aí em qualquer momento, né? Você manda lá, você fala, gente, pessoal, tô com uma dúvida aqui, o cliente perguntou sobre isso, e o pessoal ajuda muito. Todo mundo aí é muito parceiro, Solícito, né? Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, Na verdade, isso aí que vocês estão falando, né? Às vezes o pessoal fica pensando assim, mas como assim? Você manda uma mensagem no WhatsApp e os caras respondem, né? Isso aí não é normal acontecer, não é normal. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, né, guardam para si o conhecimento, né? Essa é a diferença, né? A minha diferença com essas outras pessoas e de quem está lá no grupo também, né? Vai ter um dia que vocês vão ajudar. Olha que legal, como que é assim. Hoje Já tem acontecido isso. Aí, tá vendo? Já tem acontecido. Então hoje, talvez você recebe mais ajuda do que dá. Mas vai ter um dia que vocês vão, cara, ajudar outras pessoas. Eu costumo falar nos meus conteúdos que network vale mais do que dinheiro. E vale mesmo, galera. Isso aí não tem dúvida. É isso que vai ajudar vocês a atingir o sucesso, né? Então, eu vou até explicar aqui como que funciona. Tem o treinamento, tem o curso de alta performance e tem uma mentoria, que é a trilha do sucesso. Nessa mentoria, a gente tira dúvidas, né? São cinco encontros ao vivo comigo lá, e todo mundo da turma vai tirar dúvida lá. E nós vamos acompanhar vocês no sucesso, na trilha do sucesso. Esses dois que estão aqui já chegaram lá, já bateram a meta, né? Então, assim, agora depende de quem? Depende de vocês. É os caras que estão na linha de frente. Agora, detalhe, além dessa trilha do sucesso, além desse acompanhamento, existe ainda mais um outro grupo de WhatsApp, que é o grupo Mastermind, que é o que vocês estão falando aí, que tem um monte de gente. Lá está o Carlos Burg, está o Ricardo Henriqueta, está o André, está o Luiz. Tem um monte de gente lá, cara, que está disponível para ajudar, né? Eu carrego, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não tem um grupo só desse, a gente tem vários grupos desses já, né? Vocês estão em um deles, mas tem outros, né? Agora, olha que louco.
esse pessoal eu carrego comigo em todos os grupos, porque é o meu pessoal de apoio, você entendeu? Infelizmente, eu não consigo responder. Hoje eu já não consigo mais responder todas as perguntas que me fazem. Não consigo. Eu tento responder, mas eu não consigo. Então eu tenho pessoas que me ajudam. Agora, olha que legal, né? A gente está falando de um treinamento, mais uma mentoria, mais um grupo tira dúvidas que vai ser para sempre. Vocês vão estar sempre lá. A qualquer momento que vocês precisarem vai ter ajuda, né? E qualquer pessoa, qualquer aluno meu que manda direct para mim ou manda WhatsApp para mim no privado, eu respondo. Porque quando não manda no privado é porque o negócio está mais pegado, né? E dou a sugestão e dou a solução pro cara. Mas assim, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou pular um pouco aqui. Sobre essa questão, né? Até o Caio começou a falar do curso aí, né? Começou a indicar. Tem muita coisa envolvida, né? Para garantir a integridade e segurança dos equipamentos, né? O que a gente está falando aqui é de conhecimento técnico. Mas imagina o seguinte: para você vender, é o que você falou, olha, a gente percebeu que depois que fez o curso, começou a ter mais credibilidade, vamos usar essa palavra, com o cliente. Para você vender, você tem que entregar. Nada vem de graça, né? Você entrega primeiro, você doa, né? Faz uma venda consultiva, que é como eu ensino lá no método, você doa primeiro para depois receber o pedido, né? Então, quando você vai no seu cliente, se o cara falar assim, mas o que é isso aqui? Você fala, não, eu não vou te responder se você não fechar comigo. Opa, já perdeu o negócio. Cara, responde, ajuda o seu cliente, tira as dúvidas dele, né? Quer dizer, entrega, ajuda outro para realmente receber depois. É assim que funciona. Isso cara, é a lei do universo, né? A ajuda que você recebe. Mas vamos lá. Hoje vocês já trabalham 100%, né, com a engenharia, 100% com a empresa de vocês. Acredito que daqui a pouco vocês vão ter que contratar gente também, porque, né, não dá para ficar sozinho muito tempo, né, fazendo tudo, campo, escrito. Não tem jeito. Daqui a pouco vocês vão ter que contratar. Mas como que vocês vê o mercado? Então vamos falar. Você estava falando que mora numa cidade pequena, né? E até se surpreendeu. Mas então, como que vocês estão vendo o mercado da NR13? Bom, vou falar um pouquinho, Júlio. Fala aí, Caio. Então, cara, nós começamos, né, prestando serviço. O primeiro serviço que a gente prestou foi um cliente que ligou, devido à falta de profissionais aqui na região, não é nem de profissional experiente, é a própria falta de profissional mesmo. Né? Geralmente, como você até falou anteriormente, o pessoal acha que é só cidade grande, né? É lógico, os principais centros urbanos concentram o maior número de empresas, economia e tudo, né? Mas não somente existe demanda nessas regiões. Algumas cidades pequenas, médias, tem muitas empresas, né? E a gente observa que até em comércios locais, oficinas, o pessoal dispõe muito também de uso de compressores, trabalham com linha de ar comprimido. Então, você começa a enxergar isso, né, depois que você começa a entender sobre a área, sobre a NR3, a importância dessa inspeção, e você vê que existe muita demanda, né? Então, hoje, a gente identifica as empresas, a gente pesquisa, a gente olha no Google, a gente visita as cidades, se possível a gente entra em contato para fazer essa prospecção, a gente, se possível a empresa aceitar, a gente faz uma visita técnica, apresenta a empresa, às vezes falamos sobre a NR13, que muitas pessoas também não conhecem, né? Às vezes não tem o domínio da norma, né? As exigências que são necessárias. Então, a gente vê que existe muita demanda, as empresas precisam, né, estar cumprindo com isso, não só por conta da lei, né, que é uma norma regulamentadora, isso é obrigatório as empresas seguirem esse requisito, mas também pela própria segurança dos profissionais, né, dos colaboradores das empresas. Então, às vezes, o próprio colaborador, já passei por isso, já expliquei para um funcionário de um posto de gasolina, por exemplo.
Lá tem aquela máquina de calibrar os pneus de carro, né? E ali precisa de ar comprimido, precisa de um compressor. E ele falou, eu não sabia, vou falar pro gerente. E o gerente, ó, procura o pessoal lá para fazer a inspeção, então. Então, e outras, às vezes é contratado por empresa para fazer um determinado tipo de serviço, como já aconteceu conosco. Vamos fazer um projeto, né, um projeto de incêndio, e lá identificamos, né, que você tem que identificar no projeto de incêndio que tem compressor. E a gente perguntou ao cliente, você tem o laudo desse compressor? Ele, não, nós também fazemos esse serviço. Então, no campo você consegue identificar. E onde é que tem empresa funcionando, provavelmente Tem um vaso de pressão. Sim, com certeza vai ter. Ai, cara, o mercado é isso aí, né? O mercado da NR13 realmente ele é gigantesco. Se você for avaliar, cara, qualquer indústria de pequeno, médio ou grande porte vai ter vaso de pressão. É claro que algumas vão ter 10, outras Sim, vão ter, cara, 900, né? sim. Acho que aí na região de vocês eu não sei, mas pode ser que tenha aí siderúrgicas, né? Essas empresas, ou A mineradoras, né? mineradora, Mineradoras, cara, tem muito vaso de pressão. E assim, cara, todos eles precisam passar por inspeção. Por que que é O, importante? Por que só que... Pode o falar. primeiro serviço que a gente fez foi numa mineradora. Se eu não me engano, a gente fez mais de 40 vasos de pressão no primeiro serviço. Mano. Aí, ó, sim, tá vendo? primeiros. 40 E geralmente essas mineradoras eles contratam por demanda. Agora, quer ver um exemplo? Ó, dependendo da quantidade, eu tenho alguns clientes que, como tem muitos vasos, todo ano tem vasos de pressão vencendo, tem projetos de alteração e reparo, tem manutenção de válvula. Cara, você pode fazer o quê? O que eu tenho feito aqui? Contrato. Você pode falar assim, ó, cara, em vez da gente ficar todo ano fazendo, né, picado, às vezes corre o risco, por exemplo, de da gente não conseguir fechar por questão de preço, porque essas grandes empresas têm que fazer 2, 3, 4 cotações, né? Então, Sim, por que que você não oferece para o cara, olha que dica, oferece para o cara um contrato para fazer a gestão corporativa, a gestão de todos os itens. É o que eu tenho feito e tem dado certo. Por quê? Aí, cara, não vai entrar mais ninguém na jogada que talvez não saiba fazer. Às vezes o pessoal dá um preço ridículo, né? Muito mais baixo do que o seu preço, justamente porque o cara não sabe o que ele está entregando. Na verdade, não vai entregar a coisa certa. Então, né, é uma RT só, eu vou lá, tiro a RT, quanto custa? A RT mais cara hoje é R$ 280, 280 e pouco. Né? Não sei, em alguns estados talvez varia um pouquinho, mas R$ 280. Você tira uma RT de 1 milhão, é R$ 280. Né? Quer sim. dizer, é barato a RT. Só que e a responsabilidade por trás? Né? E o nível de comprometimento? Então é isso que a gente tem que envolver. Quando a gente fala em contratos fechados, você tem lá contrato de 2 anos, por exemplo, com uma empresa, cara, você atende ela 100% e o negócio mensal. Em vez de eu fechar então por 180 mil, eu vou fechar por, sei lá, 12 parcelas de 15 mil por mês, caindo todo mês, né? Será que não dá para você fazer dessa forma? Claro que dá. Já pensou você fazer um serviço que dura 3 meses, você entrega e continua recebendo o ano todo? Então, se tiver 4 clientes desse tipo, cara, né? É 60 pau entrando todo mês. E você consegue fazer o quê? Um controle logístico muito melhor da situação. Então, essa é uma dica legal. É uma dica que eu dou só no treinamento pago. Eu estou colocando aqui para o pessoal, mas imagina que é para realmente ajudar. Você entendeu? Agora, falando um pouquinho ainda do mercado, né? Quando a gente fala sobre a questão, né, que está envolvida, que é a responsabilidade, que é responsabilidade civil, inclusive, né? Alguns profissionais até ficam com medo, falam assim, não vou entrar na NR13 não, porque vai que eu vou preso, né? Talvez esse medo não é nem por questão de medo de ser preso, é porque não tem segurança, né, a segurança necessária para atuar no mercado, na NR13, para inspecionar uma caldeira, um vaso de pressão e assim por diante. Coisa que o curso de alta performance entrega, né? O curso de alta performance dá
essa base técnica, né, tanto da norma NR13 como dos códigos de projeto, que a gente mostra lá, os códigos de projeto também, né, ensina a fazer cálculos. Quer dizer, é isso que vai dar a base e a segurança para o profissional habilitado atuar no mercado. Isso é, né, óbvio, ponto. Agora, o curso de alta performance, ele pode levar um profissional, né, acho que foi até comentado aqui, e realmente é assim que funciona. Um profissional do zero, o cara que acabou de sair da faculdade, não sabe nada, levar ele a ser especialista, como ele pode também pegar um cara que já trabalha no mercado há 10 anos e aperfeiçoar, ou seja, melhorar esse cara. Eu falo isso porque realmente é verdade. Eu tenho alguns alunos, né, que estavam já na área há 10 anos. Eu tenho um aluno meu que falou assim, nossa, Marcos, cara, depois que eu fiz o seu curso, eu vi que eu fazia muita coisa errada. Aí ele falou assim, ó, tem até um cliente que, cara, eu vou lá fazer a inspeção de novo, eu vou ter que mudar o meu laudo, né? Antes ele sempre aprovava, agora ele vai ter que reprovar. Eu falei assim, cara, tem que chegar no cliente e falar, olha, eu aprendi a fazer, né? E tem que ser claro com o cara, né? Como que eu falo? Engole o choro, né, mano? Não adianta você ficar levando uma situação errada agora que você sabe que tá certo. E, explica, eu fiz um investimento, comprei um treinamento que me especializou e hoje eu tenho mais condições de te atender. Só que isso aqui, ó, eu vou até fazer de graça para você, mas, cara, você vai ter que adequar essa situação. Então, tem situações que o cara aprovava sem segurança, aprovava sem prontuário, não tinha uma base para aprovar e estava lá liberando os equipamentos. E hoje já está diferente, porque fez o curso de alta performance. Então, assim, qual que é? O mercado é excelente. Se você tem especialização, agora vem a pergunta. Você acha que é possível o cara ganhar acima de 10 mil por mês? Ter um faturamento mensal acima de 10 mil por mês? O que vocês acham? Sim, com certeza. O céu é o limite aí. O pessoal que está na área aí, cara, não precisa ter medo. Assim, lógico, a responsabilidade ela é muito grande. Como o Marcos falou, você está testando que aquele equipamento tem condições de operação. Mas a responsabilidade, se você formou em engenharia, no primeiro dia de aula, o professor te falou, se você não quer responsabilidade, você não está nesse curso, sai desse curso. Porque simplesmente a engenharia é isso, você tem que ser responsável pelo projeto, pela sua assinatura, pela sua RT, né? Então, isso aí é um pré-requisito para um engenheiro. Se você é engenheiro, você tem que ter coragem, né, para trabalhar. É isso aí. Dá Kelvin, para ganhar mais de 10 mil por mês? Dá, ué. Dá, né? É atraso, tem coragem. É isso aí. Na verdade, assim, vocês sabem, né? Vocês já estão faturando mais do que isso, né? Mensalmente na empresa de vocês. Eu queria dar os parabéns aqui. E, na verdade, eu tô para mandar a placa, né? Dos 50K aí em 5 meses. Ela não tá nem aqui, senão eu ia até mostrar pro pessoal. Mas a placa já tá aqui, né? Para vocês, né? Nós vamos mandar a placa. Que é essa placa? É a placa de reconhecimento da alta performance, né? Então, assim, a gente consegue medir a alta performance através disso, através da rentabilidade, né? Sistêmica, ou seja, não, cara, beleza, eu faturei 20 mil esse mês, agora faz 5 meses que eu não consigo ganhar nada. Não, então ainda não está performando, né? Precisa ser realmente uma sequência de bons resultados, né? Os bons resultados, a gente só vem com a especialização. Então, o requisito para ganhar a placa de 50K em 5 meses fez o treinamento total, já tá, né, já é um especialista, e agora acompanhou as aulas da trilha do sucesso, acompanhou, e agora é só pegar a plaquinha, porque aí o faturamento vem com certeza, né? É sistêmico o negócio. Fez a lição de casa, vai vir, né, os 10 mil por mês com certeza. Hoje tem muitos alunos que já ganham acima de 10 mil reais por mês e a gente tem, né, muitas provas disso, como é o caso dos dois que estão aqui, né? O pessoal tá faturando bem, está fazendo o dever de casa e acha vantajoso. Não é vantajoso? É melhor ganhar, é melhor você ser dono do seu próprio negócio ou trabalhar no regime CLT? É muito melhor.
Ah, Marcos, Perfeito. mas eu prefiro CLT. Cara, tudo bem, o curso também é para você. Eu tenho alguns alunos, por exemplo, que são gestores, né, da NR13. Eu já tenho aluno, para você ter uma ideia, que é fiscal do Ministério, que é fiscal. O cara vai lá, fez o meu curso. Por que que o cara faz isso? Cara, para evoluir, você entendeu? Eu trabalho, por exemplo, eu tenho dentro do meu nicho, né, de trabalho, do que eu forneço para os meus clientes, eu tenho um serviço que eu chamo de auditoria e inventário. Então, o cara que não sabe nada, ó, Marcos, cara, eu não sei o que eu tenho e o que eu não tenho dentro da minha indústria. Eu vou lá, faço um inventário de tudo que ele tem, avalio toda a documentação existente dos fabricantes, de prontuários reconstituídos, avalio tudo tecnicamente e entrego um relatório para ele. Cara, ó, hoje a auditoria funciona assim, ó. Hoje, se você fosse auditado pelo Ministério do Trabalho, a sua multa seria essa, né? E é multa que varia de 3 a 9 milhões de reais. Entendeu? Então é essa aqui a sua multa. Por que que eu faço isso? Para mostrar a fragilidade das indústrias. E aí o cara, na hora que recebe essa documentação, o cara fala, pô, tô enrolado se vier o Ministério Público aqui, fizer uma fiscalização, né? O que eu tenho que fazer, então, para resolver? Para resolver é isso. Você vai gastar, tipo, ó, 400 mil reais para resolver um rombo de 6, 7 milhões. Né? O que é melhor para o cliente? 6, 7 milhões mais um mês parado com a planta ou gastar 400 mil? O cara vai ver na hora isso. Então, é algo que, cara, chama atenção. Agora, para fazer um trabalho como esse, tem que ser especialista. Não adianta. Tem que ser especialista. E Marcos, só Fala aí. para ressaltar aqui, a gente tem, né, a gente tem vendido bastante aí nos últimos meses, e a importância também do investimento, né, na empresa. A gente tem faturado, mas a gente tem investido também. Ótimo. Escritório, equipamentos, entendeu? No começo a gente não fazia calibração, hoje a gente já faz. Entendeu? Isso é muito importante também. Com certeza, com certeza. O investimento é importante, que você vai crescendo junto à empresa, né? Daqui a pouco vocês vão sentir a necessidade que eu já falei, de contratar. Talvez vocês vão ter mais 2 ou 3 funcionários. E Já aí, tem, cara, eu tenho um irmão aqui que ele tá fazendo administração, né, Gai? Toda vez que ele vem, a gente bota ele para trabalhar. Aí, tá Agora vendo? mesmo, semana que vem a gente vai fazer um treinamento de operador de caldeira. Aí ele já tá fazendo documento lá pra gente. Aí, tá vendo? Mas é importante você ir aumentando a equipe, treinando a equipe, né? Tem que ser uma equipe treinada. Eu, por exemplo, eu tô contratando mais um agora, chama Matheus. O rapaz é um auxiliar, mas ele vai receber os mesmos treinamentos. Todo funcionário meu já entra e ele faz o meu curso de alta performance, porque é lá que está né, o beabá da NR13. Ele já faz porque, cara, já chega, né, atuando. Né? Eu tenho um engenheiro que está trabalhando comigo agora também, que é o Gustavo, deve estar aqui assistindo a live, que é a mesma coisa. Chegou, está fazendo o curso, já está atuando. Ele tem um privilégio ainda que eu estou indo no campo com ele, eu faço e ele me acompanha, né? Então ele está aprendendo comigo direto. Mas imagina que o tanto de informação que existe dentro do mercado, cara, não é do dia para a noite que os caras vão aprender. Por isso que é um negócio sistêmico. Sim. Eu mesmo fiz um treinamento, não sei se vocês viram nos meus stories do Instagram, eu fiz um treinamento de válvula faz o quê? Um mês atrás, nem um mês, uns 15 dias atrás. Por que eu fiz esse treinamento? Foi lá na Fluid Control aqui, ó, até mandar um abraço pro Darcy aqui. Eu fiz o treinamento porque eu senti a necessidade de ter um conhecimento maior, né? E aí eu fui lá treinar com o Arthur Cardoso, um cara muito bom em válvula, conhece tudo de válvula também. Fui lá fazer o treinamento com o cara. Então imagina que quando a gente percebe, cara, ninguém sabe tudo. E a gente tem que estudar. Eu gasto pelo menos 1 hora por dia fazendo pesquisa. Por que isso? Para se atualizar, para estar sempre à frente. É assim que funciona. Como que eu vou ensinar a vocês se eu também não me atualizar? Então, eu preciso me atualizar. Agora, só para a gente fechar esse quadro aqui, tem a última pergunta que eu queria fazer para vocês, é o seguinte. Se um engenheiro, sei lá, um amigo de vocês chegasse em você e falasse assim, ô Caio, ô Kelvin, sou engenheiro mecânico, saí da faculdade,
e estou na dúvida se eu faço ou não o curso de alta performance em NR13, que eu quero atuar na NR13. O que vocês falariam para ele? Com certeza, pode ir com força aí, porque o mercado tem espaço para todo mundo, né? Principalmente para os especialistas, né? Então, como você falou aí anteriormente, à medida que você vai atuando, você vai executando serviços, você vai sentindo necessidade de mais conhecimento, né? Então, você vê uma válvula diferente. A cada dia você encontra um equipamento que não é exatamente igual, né? Uma caldeira, por exemplo, você chega em uma empresa, tem outra empresa, apesar de seguir o mesmo princípio, né? É diferente. Então, tem várias circunstâncias que vai te deixando mais, com mais necessidade de conhecimento, com mais necessidade de buscar ali uma especialização. E eu vejo que no curso, né, de vocês é tudo muito completo. Tem também o drive lá do aluno, que você tem acesso a uma diversa quantidade de modelo de laudo que você pode estar utilizando, de normas, de livros que você pode estar consultando. Então, assim, se a pessoa tem interesse, tem dedicação, tem vontade de empreender, é uma área que eu recomendo, né? O curso eu recomendo demais, né? Traz uma segurança muito grande para você, a experiência de todos os envolvidos ali no curso de alta performance. Isso agrega muito para você. Já chegamos a empresas que, igual você falou, para você ser especialista, um PLH, você só precisa ser engenheiro mecânico. Mas você precisa ter proficiência no assunto, né, de NR3. Então já chegou o caso de empresas solicitaram da nossa parte um certificado de comprovação que a gente tem proficiência na área. A gente apresentou da alta performance, né, do curso aí. Também outros cursos, a gente busca muito também encontrar outros profissionais para estar fazendo o curso, igual de válvula também, a gente está com esse mesmo pensamento seu, né, de ter um conhecimento mais aprofundado. Então eu vejo assim, que é uma área muito ampla, que tem muito espaço para todo mundo, tem muita empresa necessitando desse serviço, porque é um serviço que é periódico, ele tem uma periodicidade, você tem que estar anualmente, ou de 2 em 2 anos, ou 3, você tem que estar verificando aquele equipamento, porque é um equipamento que ele só. E você, como profissional técnico responsável, né, com conhecimento suficiente para avaliar a estrutura daquele equipamento, vai atestar se ele ainda pode operar ou não. Então, só ir mesmo. Só para completar aqui a respeito do curso, como até Caio citou, tem muita coisa teórica, né, que é importante. E o que eu acho mais importante é a prática, né? Porque como a gente está no interior, uma cidade pequena, poucos profissionais, para a gente fazer um curso prático, que às vezes a gente tem que ir em São Paulo, o investimento é muito alto, e o curso de alta performance não entrega essa prática. O Marcos faz o serviço em campo, né, Marcos? Vai até a caldeira, faz a inspeção na caldeira. Metalografia a gente nem conhecia. No curso, o Marcos faz a metalografia. Então, isso é muito importante. Cara, é bacana isso aí. Tudo que vocês falaram aqui é realmente, né, o que acontece. Porque tem gente que tem medo, né? Fala assim, mas, cara, comprar um curso online, né? Aí, tá vendo? Ó, o que vocês falaram agora, a questão da prática, né? A maioria dos cursos online talvez não tenha. O cara vai lá e fica lendo a norma. E não é. O curso de alta performance, ele é feito por quem realmente faz no dia a dia. Então, as dicas que eu dou lá no curso são situações que eu já passei. Olha que diferente, né? Não tenho nada contra professor de faculdade, né? Vocês eram professores aí, mas imagina o seguinte: como que o professor de engenharia, né? Quando eu fazia engenharia lá, meu professor, por exemplo, de fluidos térmicos, sei lá, de elementos de máquinas, o cara sabia toda a teoria, sabia fazer os cálculos, tudo.
Entendeu? Só que você perguntava para ele, cita um exemplo, o cara não sabe. Porque o cara não tem conhecimento de campo igual o conhecimento que eu tenho. Essa é a diferença do treinamento, né? Do curso de alta performance em NR13. Por isso que eu chamo de alta performance. Vai levar realmente o cara, né, à alta performance. Eu queria que vocês continuassem aí. Me ajuda nas dúvidas aqui. O pessoal, eu até ia ler aqui. O pessoal que ainda está aqui, né? Que ficou com a gente até agora, vocês colocaram de onde vocês são, mas ficou muito lá para cima. Coloquem aqui, ó, de onde você é, né? O seu nome, de onde você é, que eu vou mandar um abraço para vocês aqui, enquanto eu estou respondendo as perguntas, tá? Tem várias perguntas aqui. Vamos colocar algumas delas. A pergunta do Thiago Oliveira, por exemplo. Vamos lá. A pergunta do Thiago Oliveira é o seguinte: dá para ter segurança fazendo o curso todo à distância? Ah lá, a pergunta que ele acabou de fazer, eu acho que, né, vocês mesmos responderam, né? Sim, sim. E aí? Claro que dá, né? É um com certeza. Responde aí, Caio. O que você acha dessa pergunta aí? Tem todo lá, tem toda a metodologia do Marcos aí, tudo passo a passo, ensinando como fazer um ensaio não destrutivo, né? Fazer uma medição de espessura, como avaliar a estrutura de um equipamento, uma inspeção visual, às vezes o pessoal não entende muito bem, né? Fala assim, mas como assim, né? A prática à distância. Gente, é o seguinte, ó. Imagina um vídeo, né? Eu mostrando a caldeira para vocês, eu no vídeo mostrando a caldeira e mostrando onde você vai medir a espessura. Mostrando para você como que para fazer, o local para medir a espessura. E explicando para vocês o porquê que você está medindo ali. Você entendeu? Então é isso que é o curso de alta performance. A parte prática é isso. Lá o Bruno, inclusive, me ajudou. Ele fez o teste hidrostático de um equipamento. Como que faz o teste hidrostático? Cara, tira aqui, põe aqui, chega a pressão X. Quer dizer, tem o passo a passo, né? Tem a aula do Marquinhos lá também falando sobre válvulas. Exatamente, o Marquinhos me ajudou lá falando sobre válvula, né? Ele mostrou na prática, na bancada de válvula. Então, quer dizer, é algo diferente. Viu, Tiagão? Pode ficar tranquilo, cara. Faz o curso aí que você não vai arrepender. Vamos para outra pergunta aqui. Pergunta do Bruno Tomica. Boa noite. Como saber o valor adequado para o serviço? Aí, ó, outra pergunta interessante. Outro tópico que tem lá no curso. Tem ou não tem, galera? Tem, né? Tem. Lá tem, se eu não me engano, o módulo 15 ou 14, se eu não me engano, é um módulo só sobre gestão comercial. O que é gestão comercial? É precificação, controle de fluxo, dentro do drive do aluno você tem as propostas, você tem um modelo de planilha, né, orçamentária, você tem como que faz, né, a precificação, que é por tempo de serviço. Então, eu explico tudo isso dentro do treinamento, até a questão da precificação. Então, você vai comer. Cara, o cara não entende, mas, na verdade, o treinamento é do zero ao avançado mesmo, é do zero ao especialista. O cara vai começar, se ele levar certinho, fizer todo o treinamento, ele vai conseguir performar. Não tem como não performar. Viu, Bruno? Pode ficar tranquilo, meu irmão. É isso aí. Vamos ver aqui. Mais uma pergunta do Jackson Costa. Olá, boa noite, professor. Com relação aos modelos de vasos compressores de ar mais comuns, tipo pistão, tem algum... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó. Tem algum deles ou marca que possui característica que o diferencia de outros? Cara, legal a sua pergunta, bacana, mas geralmente, né, quando a gente fala em... Isso aqui já está na aula 1, tá? Ele está fazendo uma pergunta da primeira aula do curso de compressores lá. Porque eu mostro lá qual que é a diferença, né, operacional dos dois compressores. O compressor pistão tem um pistão em cima que gera, né, tem
uma biela, um pistão que gera o ar que vai para o compressor, que vai para o cilindro, que é onde é o vaso de pressão. Já o compressor parafuso, são duas hélices que giram, esse é o sistema. Todos os compressores parafusos são do mesmo jeito, e todos os compressores pistão são do mesmo jeito. Nenhum tipo de, mudou, é Schultz ou Chiaperini, ou Pressure, né, ou sei lá, qualquer outra marca, não muda, o processo é o mesmo. Tá bom, Jackson? Pode ficar tranquilo que aquilo lá que eu te mostrei, entre os dois mais usados, né, o processo é o mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. E o recipiente ou o equipamento que você vai inspecionar é o cilindro, né, da parte de baixo, que é o cilindro de ar, ou o separador ar-óleo. Eu mostrei lá também, né, a questão dos dois separadores ar-óleo, e amanhã eu vou mostrar um pouco mais sobre essa questão do separador ar-óleo também, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Pessoal, pode usar o card de pergunta para fazer as perguntas, tá? O Thiago Oliveira falou, fala Marcão, tenho dúvidas de como abordar o cliente no momento inicial para entender o que serve nesse caso, né? Para ele, no caso. Que o serviço é necessário, entendeu? Acho que qual serviço é necessário, né, fazer. Uhum. Cara, dentro do treinamento, Tiagão, você vai... Cara, essa dúvida aí você não vai ter mais. O que você acha aí, Kelvin? Você acha que ele vai ter essa dúvida? Vai não. Não, né? Com certeza não. Porque, na verdade, o treinamento, como ele é um passo a passo, né? E eu falo muito sobre cases, né? Então, eu falo, você vai lá na empresa, isso. Como que você vai abordar o cliente, né? Naquele treinamento, na parte onde falo sobre prospecção, eu falo, cara, quando você for no cliente, qual que é a pergunta que você tem que fazer? O que você tem que entregar, né? Eu até falo entrega de valor, né? Não sei se vocês já aplicaram isso, vocês dois que estão aqui, né? Mas quando eu falo sobre entrega de valor, é entregar mesmo, é fazer uma palestra, né? Gratuita para o cliente, cara, isso aí é fantástico, dá muito certo, o pessoal fica... Sim. Pessoal, os caras amam esse tipo de coisa, assim, entendeu? Então, quando você faz... A gente atendeu uma empresa que, nesse modelo que a gente citou, né, de querer apresentar a empresa, conseguimos o contato da pessoa certa, é claro, o cara prontamente falou, pode vir amanhã se vocês quiserem apresentar a empresa, as portas estão abertas. Aí eu e o Caio fomos até o local, apresentando todo o nosso, o que a gente faz, né? O nosso portfólio, e aí os caras tiraram muitas dúvidas, o engenheiro de segurança, todo mundo tirando dúvidas, eles perceberam que na documentação atual deles não tinha a documentação que a gente mostrou para eles. Aí isso foi um diferencial. Aí, tá vendo? Quando você entrega valor, né, numa apresentação como essa, você fala sobre a parte técnica, não só tenta vender. Olha como que é diferente, né? Você querer vender e querer entregar. É diferente, existe uma diferença. Porque você não chega lá falando assim, cara, você tem alguma coisa para mim orçar para você? Tá aqui meu cartão, se você tiver, você me manda um e-mail. Tô querendo vender. Agora, olha só que diferença. A norma foi atualizada, eu quero te falar, quero meia hora, 40 minutos aí, né? Você põe todo mundo numa sala que eu vou falar quais são as novas diretrizes da norma, como que a empresa ela tem que ser, para ela ser segura, né? Quais os requisitos que ela tem que cumprir, com base na norma nova, o que mudou da norma da nova para a antiga. Então, se entregar algo de valor, com certeza vai ser muito melhor do que simplesmente entregar, né, um folder, né, ou até um cartão. Vamos ver. Um fato importante que aconteceu aqui... Pode falar. Foi até uma solicitação de uma empresa que pediu para a gente elaborar um treinamento para pessoal de segurança do trabalho. Isso eu não tinha visto isso ainda, né? Mas sobre até essa questão da atualização da norma. É tipo uma palestra, a gente vai dar uma palestra falando sobre a NR3 e como a equipe de segurança do trabalho vai lidar com essa inspeção, né? Então, entendi. Show assim, de bola. Mercado tem. Capricha, porque lá vai ter gente
responsável talvez pela manutenção, responsável pela Sim, caldeira, e aí, cara, uma coisa leva a outra. uma É coisa isso leva aí. a outra. Tem uma pergunta aqui do Mauro Lúcio Dias. E aí, Mauro Lúcio, como é que você está? Obrigado pela pergunta. Sobre o PAR, né, que é o PAR, que é Projeto de Alteração e Reparo, qual as características você recomenda para compressor? Ensaios não destrutivos, procedimentos, qualificações? Ô Mauro, cara, para qualquer vaso de pressão, caldeira, tanque ou tubulação, é sempre as mesmas características, tá? Quando você vai fazer um projeto de alteração e reparo que está aplicando solda ou mandrilhagem, é obrigatório fazer o par, tá? Para qualquer um dos equipamentos dentro da NR13, incluindo os compressores de ar. E sempre que tiver solda, precisa de qualificação, de procedimento. E precisa de um procedimento do passo a passo da execução. Precisa também de ensaios não destrutivos, que vai ficar a critério do profissional habilitado. A maioria das vezes é visual e LP, a maioria das vezes. Vamos pensar assim, ó, no caso de um compressor de ar, cara, muito difícil acontecer par, tá? Eu vou até falar sobre isso depois no curso. É muito difícil ter projeto de alteração em compressor de ar. Por quê? Se o compressor de ar estiver necessitando de um projeto de instalação de reparo, já tem que trocar o mesmo, porque ou a espessura está muito baixa, ou houve algum acidente, né? É melhor trocar, a não ser que for um tanque pulmão, né? Que já é um equipamento bem maior, aí sim pode reparar. Mas vamos lá. Quando você fala em compressor de ar, a eficiência de junta é 0,85. O que é uma eficiência de junta 0,85? Significa que ela tem uma solda visível, ou seja, é visual. Eu olhei, a solda está lá, por dentro, por fora, já aprova para essa categoria da eficiência de junta. Se você for reparar, você pode seguir o mesmo padrão. Se você for reparar, por exemplo, vou dar um exemplo agora hipotético. Não é mais um vaso de pressão de ar comprimido, é um tanque de amônia. Olha lá, um tanque de amônia. Para tanque de amônia, a eficiência de junta é 1, porque precisa radiografar. Porque a norma, o ASME, o código ASME, né, no UW12, lá fala que para a eficiência de junta de equipamentos que trabalham com fluidos letais, a eficiência é 1, tem que ser radiografia ou phaser. Phaser Ray, né, que é um ultrassom robotizado. Agora é o seguinte, se você for reparar qualquer equipamento que exige eficiência de junta 1, tem que fazer a radiografia na solda que você for colocar lá. Entendeu? Tem que sempre seguir o padrão da fabricação. Por isso que é importante se ter ali, né, um prontuário ou do fabricante ou um prontuário reconstituído. Beleza? Valeu, Mauro, pela pergunta. Vamos lá para a próxima aqui. Daniel, 2022, Jesus. E aí, Daniel Jesus, como é que você está? Obrigado pela pergunta. Qual a dica para dar os primeiros orçamentos de serviço? Daniel, primeiro, assim, quando você vai entregar um orçamento, né, tente fazer contato com o cliente, primeiro, para saber se realmente aquilo que você está orçando é o que ele precisa, talvez uma visita, né, seja legal, né, se for próximo de você, eu acho que se não tiver custo, né, seria bacana, e é uma ótima oportunidade para você demonstrar o seu nível de conhecimento. Então, quando você vai no cliente, né, e claro, se você tiver especialização no assunto, você consegue demonstrar o seu nível de conhecimento. E esse nível de conhecimento vai ajudar você, né, na elaboração da proposta. Ou seja, você vai elaborar uma proposta, né, aí você pergunta que dica você dá para os primeiros orçamentos, ou os primeiros orçamentos de serviço. É sempre ser objetivo, né, ser objetivo, claro nas propostas, nunca deixe de colocar itens exclusos para não ter problema, porque às vezes você vai lá e fala assim, eu coloco lá, por exemplo, né, troca de válvula e manômetro. Compressor de ar tem muito isso. Você chega lá, a válvula está quebrada, o manômetro está quebrado e não dá nem para calibrar. Então, se eu estou cobrando para calibrar, eu não estou cobrando para trocar. Qual que é o valor de uma válvula calibrada? Sei lá, R$200? Cara, eu vou te cobrar R$200 a mais. Então, você tem que colocar no itens exclusos. Isso tudo tem que estar muito bem claro. Então, clareza, né?
E, cara, seriedade no assunto. Vai lá, vê o que seu cliente quer e faz o orçamento. Vai dar certo. Isso aí tudo eu ensino no curso de alta performance. Vamos lá ver a Verdade. próxima aqui. Pergunta do engenheiro João Reis. E aí, João, obrigado pela pergunta. Dá para prestar serviço como pessoa física ou as empresas preferem se relacionar com o PJ? Cara, excelente pergunta sua, tá? Dá para prestar serviço como pessoa física, sim, porém, né, serviços menores, né? Quando o serviço já é um pouco maior, a empresa vai exigir que seja B2B, né? Que seja empresa para empresa, né? E, cara, se você começar, né, como pessoa física, por exemplo, e perceber que a demanda está aumentando, às vezes você perde proposta por não ter um PJ, aí já está na hora de abrir o PJ, né? E começar a trilhar novos caminhos, que aí com certeza você vai conseguir empresas maiores, né, e contratos maiores também. É É. interessante, uma vez eu fui questionado, eu estava numa mentoria e a gente tinha um contador que estava dando uma palestra, né, para os meus alunos sobre questão de qual é o tipo de CNPJ melhor e etc. Até vou bolar alguma coisa nesse sentido aí, eu acho bacana. Para todo mundo. Coloco todo mundo na sala, o pessoal tira as dúvidas, né? Mas aí um rapaz perguntou, um engenheiro perguntou, posso tirar nota, né? Como pessoa física? Pode. Sabia disso? Eu não sabia, não. Na época eu não sabia ainda. Mas dá para você tirar nota no seu CPF. Só que existe uma taxa, né, que você vai ter que pagar e não é baixa. Né? É uma taxa alta. Mas dá para tirar nota até para o CPF. Você vai ter que ter um contador, né? Porque não é simples fazer isso aí. Mas eu recomendo que você abra um PJ, tá? Valeu, Sim. João. Vocês têm PJ, né? Faz tempo já, né? Sim, a verdade que você falou é real. A questão do imposto para ser pessoa física, ele é bem maior do que o para pessoa jurídica. Né? E você não pode ser MEI para serviço de engenharia. Então, o ideal é ser PJ mesmo. Abrir o CNPJ. Ah, show de bola. Ó, o pessoal já está assistindo até a segunda aula aqui, ó, colocou aqui, ó. Clis Boa perguntou o seguinte: Boa noite, Marcos. Como funciona o programa gerador de relatórios? Você mostrou na segunda, mostrou na primeira aula. Ah, tá na primeira aula. Seria um software pago? Cara, bacana a sua pergunta. Eu vou explicar. É um software pago, sim, tá? Só que ele é, cara, muito em conta, porque, na verdade, ele tá em final de desenvolvimento. A gente está fazendo agora os últimos testes, mas eu acredito que no próximo mês já vamos lançar aí, que é o NR13 Descomplicada Gestor, né? Ele vai fazer o quê? Qual que é o papel desse software? No celular, você vai ter ali um checklist eletrônico, e aí você vai preenchendo no campo o checklist, vai preenchendo o checklist. Tem até onde tirar foto. A foto da capa. Você vai clicar lá e vai tirar uma foto do equipamento. Vai clicar fotos do manômetro, foto da válvula, vai tirando foto. Beleza? Preencheu tudo. Depois disso, você vai dar um OK, ele vai jogar para a nuvem e já virou o relatório. Já vai ser o meu modelo de relatório, que inclusive é o modelo que eu mostro no curso, né? Esse curso de 3 aulas que eu estou dando aí essa semana. Então, esse NR13 Gestor, o papel dele, a função dele é fazer os relatórios, ganhar tempo, né? Então, sei lá, hoje você faz lá 10 vasos de pressão na caneta. Você tem que chegar no escritório e digitar 10 relatórios. Isso aí vai acabar, tá? Vai ter tudo lá no gestor. Vai ser muito legal. E é R$ 100 por mês. Você pode fazer quantos relatórios você quiser. É muito barato. R$ 100 por mês e pode fazer quantos relatórios quiser. Então, é realmente algo que a gente fez para ajudar. E não vai ter relatório só de vaso, vai ter relatório de vaso, relatório de caldeira, relatório de tanque, relatório de tubulação, e vai ter também, depois, relatório
para emissão, né, de manômetro e válvulas. Então nós vamos fechar o conjunto todo aí de documentação técnica. E o mais legal de tudo não é isso. Olha que louco, hein? Como assim não, né? O mais legal de tudo é que esse sistema ainda vai fazer uma gestão para você dos documentos. Então imagina o seguinte, você vai entrar no CNPJ do seu cliente. Você pode ter lá 30 clientes. E quando você faz dentro do CNPJ do seu cliente, fica lá armazenado para aquele PJ. E o seu cliente vai poder ter um login e senha onde ele vai acessar os documentos digitais lá. Então vai ser realmente a revolução aí. Isso aí é um sistema que eu já estou trabalhando há algum tempo e vai ser bem bacana, cara. Bem bacana mesmo. É isso aí. Respondido, né? Muito bom. Vai ser top, cara. Tem outra aqui. Deixa eu ver aqui quem está falando. Wellington Fernandes perguntou o seguinte: tenho que ter graduação de mecânica ou somente técnico para dar laudos? Cara, legal a sua pergunta. Eu achei interessante. Por que é interessante? Eu tenho muitos alunos que são técnicos, eu tenho muitos alunos que são, como o próprio Caio aqui, né? É engenheiro de produção, né, Caio? De segurança do trabalho. E de segurança do trabalho. Vamos lá, vamos entender legal. Para assinar e emitir uma RT, precisa ter atribuição de engenheiro mecânico ou naval, que está lá no artigo 218, né? Artigo 12, parágrafo 218 do CREA-CONFEA. Então você vai lá e vê. Qual que é? Cara, engenheiro mecânico e naval. Tá lá. Agora é o seguinte, um técnico pode trabalhar com a NR13? Pode, e tem muito técnico trabalhando, empreendendo na NR13 e ganhando mais que engenheiro, né? Por incrível que pareça, não é um requisito para se empreender na NR13. É um requisito para assinar a RT. Quer ver um exemplo? Eu tenho alunos que hoje são donos de empresa, né? E eles têm engenheiros que trabalham como funcionários e assinam para ele a RT. O cara é funcionário. O cara tem uma boa, né, fala bem, o cara tem um domínio total da norma, vende muito bem o serviço. Então, ele pode ser o quê? Um gestor do negócio dele, um diretor do negócio dele, e pôs o engenheiro para trabalhar para ele, pôs o técnico para trabalhar para ele. Então, não tem essa de, cara, eu não sou engenheiro, mas eu quero fazer o curso. Tenho vários que não são engenheiros mecânicos, mas fizeram um treinamento, tá? E estão aí faturando acima de 10 mil. Beleza? Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, vocês falam, viu, gente? Não, pode prosseguir. Vou dar sequência aqui. Ok. Vamos falar aqui, ó. Pergunta do engenheiro João Reis. Quais os potenciais clientes para iniciar na NR13? Ô, João, assim, dentro dos mais básicos, né? Vamos falar que se você tiver na sua cidade algumas indústrias, laticínios, né, indústrias de doce, frigoríficos, né, de pequeno porte, esses são até mais fáceis de entrar do que empresas de grande porte, como, por exemplo, não, eu quero já ligar lá na Petrobras, lá para vender um serviço lá. É totalmente complicado. Não, eu estou aqui perto da Klabin, eu vou ligar lá na Klabin. Os caras têm SPI, você entendeu? Então é realmente outro nível. Mas dá para fazer? Dá. Vai ter um momento que você vai estar competindo com empresas de grande porte, né? Mas agora, no começo, para iniciar, são empresas menores. Eu falo também, até o Caio acho que comentou sobre isso, né? Vai lá num posto de gasolina e fala com o gerente do empreendimento. Fala, cara, ó, eu estou fazendo aqui uma visita porque eu sou engenheiro mecânico e a gente faz, né, NR13. Eu sei que você tem um compressor de ar, como que está a situação? O cara nem sabe que existe, né? A maioria das vezes não. Às vezes o cara sabe, não, tá tudo em ordem e tal. Deixa seu cartão, fala, cara, na próxima cotação eu posso participar? Pronto, é um local também que você consegue. Eu já atendi autocenters. Aqui no estado de São Paulo tem um autocenter grande que chama De Pascoal. Né? E a De Pascoal, não sei se tem aí na cidade de vocês, mas talvez não. De Pascoal acho que é mais em São Paulo mesmo.
Mas aí eles têm 35 lojas, os caras. Nós fizemos lá todos os vasos de pressão dos caras, 35 lojas. Né? Dá para fazer isso? Dá. É tudo vaso de pressão simples, né? Sim, Eu atendo, sim. eu atendo também, tem um cliente nosso que é uma fazenda, eles são, cara, eles devem, é fazenda de laranja, os caras têm 47 fazendas de laranja, cada fazenda tem uma oficina, e nessa oficina tem um compressor de ar. Então, assim, Inclusive, pode falar. eu achei um interessante outro dia, a gente foi no shopping, passear e lá no estacionamento tinha o Lava Jato, tinha compressores lá. É, E aí eu falei com o responsável, você tem o laudo? Eu falei, não, quem resolve isso é o gerente do shopping. A gente foi lá, conversou com ele, apresentamos uma empresa, nossa empresa para ele, fizemos até uma cotação para ele e ele desconhecia a norma. Sincero, tá foi vendo? sincero. Cuidado para as mulheres de vocês não brigar com vocês, viu? Vocês estão indo no shopping, estão vendendo serviço. Esse foi por acaso, esse foi inesperado. Daqui a pouco suas mulheres falam, para de falar de NR3, vocês estão no shopping passeando falando de NR3. Foi. Meu Deus Isso do céu, foi. mas é isso aí, cara. A gente vê oportunidade em todos os lugares, porque Sim. realmente a NR3 é assim. Cara, hoje eu tava no dentista e lá tem um compressor de ar, pô. Lá no dentista. Como que roda aquele motorzinho lá? Através de ar comprimido. Então, quer dizer, cara, em todo lugar praticamente tem um compressor de ar, um reservatório, um vaso de pressão, né? Mas beleza, obrigado, João, pela pergunta. Vamos ver aqui outras perguntas. Nossa, tem um monte, um monte. Ixi, deixa eu ver se eu consigo. Só interagiu hoje. O pessoal está interagindo, muita gente, né? O pessoal gosta. A pergunta do Daniel: para fazer as avaliações, quais formação são necessárias para entrar no campo de avaliação? Cara, eu acho que ele está falando sobre os ensaios, talvez, né? É uma pergunta recorrente. Depois, Daniel, se você tiver aqui ainda, coloca nos comentários. Ah, é isso mesmo. Respondeu a pergunta, coloca aí, tá? Mas vamos lá. Dentro da avaliação técnica, o profissional habilitado precisa definir quais são os ensaios que vai ser feito. Ensaio não destrutivo. O mais comum é o quê? O visual e a medição de espessura. Não é isso? Então vamos lá. Existe uma certificação para medição de espessura, existe uma certificação também para o ensaio visual. Se você pegar, né, a nível Petrobras, por exemplo, a Petrobras vai exigir uma certificação que chama de SNQC, né? Existe uma outra certificação que é internacional, que é a ASMT. Existe um procedimento de execução da medição de espessura e o cara tem que fazer o quê? Um curso, sei lá, de 200 horas, depois fazer uma certificação na ABEND, né, que é uma instituição homologada no Inmetro, para garantir que ele realmente sabe fazer aquilo lá. Beleza? Tá acompanhando, né? Aí, Daniel, é o seguinte, o profissional habilitado, lá, ele falou que é isso mesmo, o profissional habilitado, ele precisa ter conhecimento técnico de todas essas tratativas, ou seja, os ensaios que ele está executando, ele tem que conhecer, certo? O engenheiro mecânico tem as mesmas atribuições, ele tem já as atribuições para os ensaios não destrutivos de avaliação. E a NR13 não exige nenhuma certificação. Então, beleza, ó. Se a NR13 não exige uma certificação, qual vai ser a minha certificação? Cara, não precisa ter, você precisa ter conhecimento. Eu não estou falando aqui para você ir, né, a campo, fazer um líquido penetrante sem antes conhecer. Eu acho que merece um curso, você entendeu? Fazer um treinamento sobre líquido penetrante, fazer um treinamento sobre visual, fazer um treinamento sobre medição de espessura, tem que fazer. Mas não precisa de uma certificação a nível internacional ou uma certificação a nível nacional, Petrobras. Não tem necessidade. Ah, mas tem cliente que exige? Sim, vai ter cliente que vai te exigir. Tá? E quando exigir, aí você tem que escolher, eu vou atrás dessa certificação, sim ou não? Vale a pena para mim? O contrato é milionário, eu vou atrás disso aqui. Pega e vai, cara. Faz aí. Ficou claro para você, Daniel, que não é uma exigência da norma essa certificação? Deve ter ficado, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui que a gente pode falar. O Douglas
Douglas, da Engimec, Douglas. Ele falou o seguinte: boa noite, Marcão. Com relação ao teste hidrostático em vasos de pressão, como deve ser executado? Cara, isso é uma aula, hein? Mas assim, vamos lá. Não, mas é assim, se você for no ASME, vamos falar do ASME 8, né, divisão 1, que é o ASME para fabricação de vasos de pressão. Se você for lá no UG 99, que é o parágrafo do ASME que fala sobre teste hidrostático, lá você tem tudo, como que tem que ser feito um teste hidrostático. Lembrando que a norma NR13 agora, ela exige o teste hidrostático de fabricação. Por isso que eu mandei você ir lá no ASME. Então, como que é o teste hidrostático? O mais comum é 1.3, né? 1.3 vezes a PMTA. É a pressão que você vai usar no teste hidrostático. E aí você deixa pressurizado, de forma controlada, claro, né? Com água, né? Por um período de tempo suficiente para você avaliar o equipamento. E aí, se não tiver nenhum vazamento, se o manômetro manteve lá a pressão, cara, tá aprovado, né? Agora, tem que tomar muito cuidado, porque, vamos lá, equipamentos muito antigos, né, eu não recomendo que se faça teste hidrostático, porque você já teve um desgaste, você já, cara, passou muita coisa ali. Então tem que tomar cuidado, não pode ir metendo pressão de qualquer jeito, certo? Até a norma NR13, de 2019, né, ela já trouxe isso. Ela falou que em 2014, na verdade, em 2014, equipamentos fabricados antes de 2014, fica a critério do profissional habilitado, se vai ou não fazer o teste hidrostático, né? Mas pelo menos depois de 2014, pelo menos um teste hidrostático tem que ter, tá bom? É isso aí, acho que respondeu, né? Ajudou aí. Obrigado, Douglas, pela sua pergunta. Vamos responder mais 2 perguntas, tá? Tem muita coisa aqui, a gente não vai conseguir. Vamos responder mais 2. O Bruno Mitcha está aqui falando: as aulas também faz projeto de distribuição e perda de carga? Ô, Bruno, você deve estar perguntando sobre caldeira, né? Parte de distribuição e perda de carga para caldeira, eu acredito que sim. Não, a gente não fala sobre processo. A gente fala sobre processo no curso de alta performance, mas de forma geral, tá? A gente entende que o profissional habilitado ele precisa sim conhecer de processos, mas não tão a fundo. Então, assim, se você for calcular uma caldeira, por exemplo, você tem que saber, né, detalhes, né, mais profundos do que se você for fazer uma reconstituição de prontuário. Porque a reconstituição de prontuário, você vai precisar das premissas de projeto, né, de características dos dispositivos de segurança e o cálculo da PMTA. É isso que você vai precisar, esses 3 itens. Fora isso, já é coisa de fabricante. Então, qual que é a perda de carga do projeto, qual que é sei lá, distribuição, projeto de distribuição. Cara, isso aí é processo e projeto. Então, tem que entender um pouquinho melhor sobre isso com o fabricante, beleza? Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Essa aqui eu já fiz. Peraí. Só deu uma pergunta de um colega meu aqui. Fala aí. Perguntou aí nos comentários, né? Meu amigo mandou um abraço para ele, Ivan. Ivan. Engenheiro eletricista. Abraço, Ivan. Ele perguntou qual a pressão em uma caldeira, né? Aí vai entrar 2 situações, 2 tipos de categoria, né? Que a NR3 enquadra. As caldeiras de categoria B acima de 60 kPa, né? Já dá aí aproximadamente 0,61 quilos até 19,98, né? Isso. E acima, categoria B, e acima de 19,98, caldeira de categoria A. Então, a partir de 60 kPa já enquadra aí na NR13. Abraço aí. E mais o que? O homem tá afiado, tá afiado. Mais o que? Vamos ver se... Tem que ter, aí você pode... Eu vou complementar. Você pode complementar. E tem que ter mais de 100 litros. Mais de 100 litros. Lembra? Tem que ter mais de 100 litros, tem que ser acima de 100 litros. Por que isso? Olha que louco, né, cara? Tem umas caldeirinhas elétricas hoje, caldeira mesmo, caldeira elétrica, que tem lá 30 litros.
É para fazer vapor para uma esterilização, alguma coisa assim, de Sim. hospital. É umas caldeirinhas, né? Que tem 30 litros. E ela faz a mesma função de uma caldeira elétrica. Só que só tem 30 litros. Não enquadra na NR13. Acima de 100 Exatamente. litros já enquadra. Perfeito. É isso aí. E aí tem Espero. caldeira até 350 quilos, hein? Aí Caldeira é tem super, cara. muita Super caldeira. caldeira. É. Vamos fazer a última pergunta. Vamos responder a última aqui. José Lima. E aí, José Lima? Para se fazer aferição em manômetros e válvulas de segurança, a empresa não precisa ter certificado do Inmetro? Cara, excelente pergunta. Vai depender muito do seu cliente, tá? Então vamos lá, José, ó, vamos entender aqui. A maioria, 99% dos clientes, eles exigem somente uma rastreabilidade. Então você não precisa ter um laboratório ISO 17025, né, que é um laboratório creditado no Inmetro, né, para fornecer isso. Esses caras vão fornecer, sim, o padrão rastreável para você. Então, o meu padrão, por exemplo, vai lá num laboratório desse e eu calibro lá. E aí o meu padrão, então, virou o quê? Um rastreável, ok? Tudo que eu fizer depois, eu vou usar esse padrão rastreável. E aí eu vou adicionar na documentação o certificado do meu padrão, mais o certificado da rastreabilidade que ele leva com ele. Então, assim, não necessariamente você precisa ter, né, certificação em metro. Por que eu falei que depende do cliente? Porque tem alguns clientes que exigem, e aí eles têm que procurar realmente os laboratórios credenciados ISO 17025 com base no Inmetro. Beleza? Galera, vamos finalizando. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí para finalizar, Caio? Não, só agradecer mesmo a participação. É uma honra para a gente. Eu creio que para mim é particularmente, porque eu também deve pensar da mesma maneira, participar de uma live de um cara que a gente assistia os vídeos aqui no YouTube. Para nós é uma honra muito grande. Show de bola. E aí, Kelvin, quer falar? Te agradecer o pessoal, né? Que esteve com a gente aí na live. Como o Caio falou, é um prazer, né? Muito. A gente em 2021 tava assistindo, babando os vídeos lá do cara, agora também com o cara fazendo live. Ei, show de bola. Ó, cara, é um privilégio para mim, tá? Ter vocês aqui. E vamos fazer outra live mais para frente aí, viu? Vamos fazer Vamos aí, estamos outras Com aqui à lives certeza. aí. Vamos fazer, porque, cara, vale muito a pena a gente entregar conteúdo, vale muito a pena a gente ajudar, né, o pessoal que trabalha, assim como a gente, está no dia a dia aí no campo aí, lutando, né? Cara, tem que fazer isso aí. Essa é a melhor forma de você evoluir, né? Tecnicamente, é entregando conteúdo. É a melhor forma. Eu vou falar para Sim, sim. vocês, eu comecei, né, na internet em 2019. Cara, a minha evolução técnica foi fundamental, foi extraordinária por conta disso. Porque eu estou entregando. Então, quando você entrega, você tem que ter conhecimento, cara. Como você vai responder Sim. perguntas sem saber? Né? Então, É difícil, né? precisa estudar. Mas eu queria agradecer de coração vocês aí. Live muito boa, top. O pessoal, acredito que gostou muito. Ó o Clelvis aí. Clelvis, abraço, Clelvis. Como é que tá, meu amigo? Queria agradecer a todos aqui. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, né? O pessoal que está aqui na live, muito legal. O pessoal da área técnica, todo mundo aí, ó. Tem muitos alunos aqui também, né? Que mesmo já tendo feito o curso, mesmo atuando, ainda segue, né? Faz comentários positivos. Um abraço para o César também, que está aí assistindo. Um abraço para o Gustavo aí, ó, que é meu parceirão que está comigo aí lado a lado, todo dia. E tamo junto, galera. É isso aí. Pessoal, obrigado de coração, tá? Precisando de alguma coisa aí, pode contar comigo. Tamo junto e é só o começo. Valeu. Valeu, valeu.